E agora eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito interessante, que é uma lei que funciona em cima do coração e que, por analogia, eu vou usar no estresse. Existe uma lei que faça com que o coração bata mais forte e mais rápido, até que, por um momento, ele atinge o seu máximo. É uma curva mais ou menos assim. Quando você aumenta a frequência do coração e a força do coração, ele vai bombeando cada vez mais sangue para o cérebro, para o pulmão e para os músculos, correto? Quando você exige ele através de um hormônio, que é a adrenalina e a noradrenalina, ele vai aumentando a eficácia e eficiência até que ele atinja um nível, um apogeu, um platô. Quando você continua aumentando, com mais adrenalina, com mais noradrenalina, com a estimulação do simpático, do parasimpático, o coração, para que ele bata mais rápido e mais forte, ele vai perdendo eficácia e eficiência, até que ele atinge o nível zero, porque ele bate tão rápido e tão forte, que ele não consegue ter o tempo suficiente de relaxamento para que o sangue entre novamente e que ele bombeie o sangue e o sangue saia. Porque o coração é uma bomba. Ele precisa ter a sístole para ejetar o sangue. Quando ele ejeta, determinadas válvulas fecham para que o sangue não volte, né? E que ele seja mandado para frente. Mas ele tem que ter a diástole, para que o sangue novamente, que veio, passou pelo processo de respiração e oxigenação, e você faz esse sistema, você faz essa troca através do pulmão em sangue oxigenado, né? E dispensa o sangue com gás carbônico. Você tem, na verdade, são duas bombas. Uma bomba que funciona com o coração direito, fazendo a circulação pulmonar, e a bomba do lado esquerdo, com o ventrículo esquerdo, que manda esse sangue oxigenado para o resto do corpo. As duas precisam descansar, relaxar na diástole para que o sangue entre e se promova tanto a circulação pulmonar, que é chamada pequena circulação, como a circulação para todos os órgãos, para o cérebro, para o coração e os músculos, que é chamada grande circulação. Então, para que o sangue seja ejetado com mais rapidez e eficiência, você tem um determinado nível. Ou seja, o coração ele tem que bater com uma determinada frequência máxima. Senão ele não consegue ter tempo novamente de receber sangue na diástole. Não sei se vocês entenderam, que à medida que eu vou fazendo com que o coração bata mais rápido e mais forte, então vamos dizer que nós temos aqui um coração na nossa frente. Ele faz assim, ele manda o sangue. Aí na diástole ele se enche de sangue. Quando eu mando que ele bata mais forte, através do estímulo do sistema nervoso autônomo e do sistema simpático, e através da adrenalina, eu vou mandando ele bater mais forte. No primeiro momento, ele manda mais sangue, mas se eu mandar ele bater muito rápido, ele não tem tempo de se encher de sangue, até o momento que ele, praticamente, ele entra em convulsão, ele bate 300 vezes por segundo, por minuto, mas ele não manda sangue nenhum, porque ele nem enche, nem consegue se contrair completamente. Então, vocês vejam que o coração, como o estresse, num primeiro momento o estresse, ele é saudável, ele nos estimula, ele faz com que a gente aumente o nosso rendimento, a nossa capacidade de enfrentar o inimigo, de enfrentar a dor, enfrentar as circunstâncias que nós estamos passando naquele momento. Mas se ele é um estímulo muito forte, ou estímulo a longo prazo, daqui a pouco a gente já não consegue responder a esse estímulo. Há um esgotamento, há uma perda da nossa eficácia e da nossa eficiência em responder àquele estímulo, ou que é muito forte, ou que é muito
constante ao longo do tempo em que nós estamos enfrentando. Então, a nossa eficácia e a nossa eficiência começa a diminuir, assim como o coração já não consegue responder, e cada vez a gente tem menos sangue para os órgãos importantes, e aí a gente pode desmaiar, a gente pode perder a respiração, pode ter uma sensação de falta de ar ou as pernas não responderem. Assim também, a longo prazo, pode haver uma fadiga ou uma perda de eficiência em enfrentar aquela situação, que é exatamente a síndrome de estafa ou a síndrome de esgotamento. Ou o que mais importante, talvez vocês não saibam, é o que os americanos estão chamando de síndrome de burnout, que é a síndrome em que a palavra está mesmo dizendo que a pessoa se auto-incinera, em que a pessoa perde toda a sua energia e pode até morrer, exatamente porque a pessoa esgota, através do seu sistema nervoso autônomo e do seu sistema endócrino, toda a capacidade de ter uma imunidade de responder àquela agressão, aquele estímulo, que a gente vai agora usar uma outra palavra nova, que é o de estresse, que é o estresse negativo, é o estresse exagerado, é o estresse cumulativo que a pessoa não consegue responder. Então, o estresse ele pode ser até positivo, quando você aceita como um objetivo, eu tenho uma faculdade para fazer, eu tenho um mestrado, eu tenho um desafio. Então, esse desafio tem tempo. Então, eu absorvo aquilo, mas eu me preparo. Eu me alimento, eu durmo bem, eu descanso, e ao mesmo tempo eu uso o meu tempo livre para poder enfrentar aquele desafio. Mas quando eu me proponho assumir um desafio que é quase impossível e eu não me preparo bem, então eu começo a ter um estresse negativo, que é o de estresse. Ou quando eu sou obrigado, não é? Porque eu tenho um chefe violento, porque eu tenho um marido autoritário, uma mulher que talvez tenha uma depressão e esteja muito irritada, nervosa, ou situações mesmo que a gente passa. Falta de dinheiro, morar num lugar em que existe muita violência. Infelizmente, a gente sabe que existe isso, não é? Morar, por exemplo, num lugar como uma favela, pessoas que têm baixo nível aquisitivo têm mais estresse do que as pessoas normais. As pessoas que estão nas minorias sociais, minorias étnicas, sofrem mais estresse que a maioria das pessoas. O trabalho é uma fonte de estresse. E eu vou dar um dado para vocês de uma pesquisa internacional que aconteceu, se eu não me engano, em 2000, em que foi medido o estresse profissional em 7 ou 8 países diferentes, entre elas o Brasil, a China, a França, os Estados Unidos, as Ilhas Fiji, eu acho que a Dinamarca também, alguns países da Europa, alguns países da Ásia, o Brasil também estava, o Japão. E pasmem, senhores e senhoras, o Brasil conseguiu ficar em segundo lugar em estresse profissional. Passou os Estados Unidos, passou a França, passou a China, que é um país emergente, em que as leis lá trabalhistas são muito piores que no Brasil. Lá o pessoal trabalha de domingo a domingo, não tem esse negócio de 8 horas, tem sindicato. O Brasil conseguiu ficar em segundo lugar em estresse profissional. Só perdeu para o Japão, por muito pouco. Ou seja, o índice de estresse e de burnout no Brasil é muito alto. Ficamos atrás de países que são proverbialmente trabalhadores, né? Estados Unidos, a China, mas eu não esperava que o Brasil ficasse num estresse profissional tão grande. E isso a gente tem que estar atento, porque o estresse profissional realmente atinge muitas pessoas. Eu que sou psiquiatra e trabalho numa instituição pública, eu vejo que a maioria das pessoas que estão de licença ou que vão aposentar estão sob estresse. E esse estresse vai aparecer como síndrome do pânico, como doença relativa ao trabalho, as LER e as DORT, ou seja, lesões repetitivas causadas pelo trabalho, doenças originárias do trabalho, depressão, que parece que já virou uma epidemia entre nós,
quantidade de pessoas que têm depressão é impressionantemente grande. E é uma doença que também nem sempre é facilmente reconhecida. Porque é muito fácil você reconhecer uma pessoa que está deitada na cama, não quer falar nada, não quer fazer nada, que pensa na morte. Mas existem vários tipos de depressão. Existe aquele deprimido que procura as drogas, o álcool. Existe aquela pessoa que fica irritada, nervosa. Existe aquela pessoa que fica altamente motivada a trabalhar para fugir da depressão, que é o workaholic. Às vezes, no fundo, ele é um deprimido. Existe o deprimido que é o bipolar, né? Ora ele está deprimido, olha ele está eufórico, com 1000 planos, e começa a gastar muito, ter planos fantasiosos, começa a falar de várias coisas, não é? E às vezes começa a gastar mais do que ganha. De repente ele percebe que aquela alegria toda dele é falsa e ele novamente entra na depressão. Parece que o humor dele é uma montanha-russa, né? Ora ele está ótimo, ora ele está péssimo. Você nunca sabe com quem vai encontrar. E muitas pessoas identificam isso, às vezes, no seu companheiro, num irmão, num amigo, né? Com quem que eu vou ver hoje? Será que é o Dr. Jack ou o Dr. Hyde? Nunca sabem. Uma hora ele está alegre, outra hora ele está triste. Uma hora ele parece que ganhou na loteria, parece que ele vai começar a vida, daqui a pouco ele já pensa em morrer. Daqui a pouco ele já tem um plano novo, né? Eu vou começar emprego, vou começar a estudar para concurso e tal. Aí se inscreve e não vai, né? Não vai na prova, não vai na... Não, já tem outro plano. Quer dizer, essas pessoas precisam de tratamento. E por trás de tudo isso existe um estresse, existe uma cobrança. Nós estamos num mundo que existe hoje uma cobrança muito grande. Se nós percebermos bem, o medo tem a ver com aquilo que a gente construiu, que a gente chama de nosso ego, nosso eu. E o nosso eu está sempre preso no passado e se projetando no futuro. A gente nunca está aqui no agora. E esse ego tem medo de não se perpetuar. O medo de ser destruído. Por isso que o medo talvez seja a grande emoção do ego. E por isso que o estresse nos afeta tanto. Porque o estresse é o medo da destruição do ego. E por isso que na raiz de todas as doenças existe o egoísmo. O medo de nos perdermos, o medo de sermos destruídos. E quando eu falo medo do eu, é de tudo que eu projeto, né? A minha carreira, a minha família, os meus amigos, os meus sonhos, né? A minha ambição. Eu preciso ganhar dinheiro, né? A famigerada luta pela vida e aquilo que eu acredito que é o meu eu, a minha ambição. E aí eu consinto, olha essa palavra, eu consinto em ser pressionado ou pelo meu chefe, ou pela minha empresa, ou até por mim mesmo, em manter uma famigerada loucura de trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, em que eu esqueço de tirar férias, de cuidar de mim, de ter um lazer, de dormir adequadamente, em cuidar dos meus filhos, da minha esposa, do meu bem-estar. Eu esqueço de me alimentar, de fazer esporte, tai chi, yoga, meditação, porque eu tenho uma meta ambiciosa, ser rico, ser bem-sucedido, não é? É o que o americano fala, de ser um vencedor, né? E não ser um loser, não ser um perdedor, alguém que não conseguiu ter o seu $1 milhão. Eu acredito que para ser feliz eu tenho que ser rico, eu tenho que ter muitas posses, ter muitos bens, e nisso eu invisto a minha vida, a minha saúde. Eu diria até que não invisto, eu hipoteco, né? Porque muitas vezes as pessoas juntam muito dinheiro e depois esquecem que perderam aquilo que é mais importante, a sua saúde física, a sua saúde emocional, né? Destroçaram a sua família, destroçaram a sua vida interior, porque para se manter assim, tão ativos, precisaram de muitos aditivos, café, bebida, álcool, às vezes êxtase, às vezes maconha, às vezes cocaína, né? E se destruíram. E o que adianta? A gente descobre que o mais importante é que esse ego é um ego falso.